Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar o que é importante para educar os filhos. Quais os limites que devemos colocar para eles entenderem? Eu sou Fátima Bissoli, psicopedagoga, e vamos falar sobre isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um like e compartilhe. Isso ajuda o nosso canal a ficar mais relevante e levar mais informações para outras pessoas. Então, vamos falar um pouquinho o que é importante para educar os filhos. Vamos falar um pouquinho de amor? Primeiro passo para educar os filhos é saber amar com responsabilidade. E o que isso significa, Fátima? Bom, nós sempre queremos que os filhos nos amem, sempre, em todos os momentos. Então, às vezes, isso faz com que tomamos algumas decisões erradas, ou escolher algumas posturas que não significa educar, amar essa criança. Nós temos que saber que os filhos sempre vão amar os seus pais, independente das suas ações, das suas negações ou das suas atitudes. Os pais, não devem entrar em pensamentos achando que sempre devem dizer sim ou concordar com a criança ou deixar sempre fazer o que quer em função ou em troca de um amor, daquilo, de um sentimento, Os pais têm que amar os seus filhos e os filhos têm que amar os seus pais, independente das suas ações. E os pais não devem nunca pensar que os filhos vão deixar de gostar deles por causa de uma negação. Nós sabemos que a vida não funciona assim, Que a vida não é bem assim como as crianças pensam. Que ela vai ficar sempre recebendo o sim e ficar na sua área de conforto. Ela nunca vai aceitar o não de uma forma simples, de uma forma precisa. Ela sempre vai negar esse não, Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso e como educar usando o não. É necessário usar o não. O não também é um ato de amor. Pode não parecer, mas é um ato de amor você negar também. Você está contribuindo para que a criança cresça nesse momento, de aceitação às frustrações dela. Devemos saber que o amor já acontece, é fonte que sustenta a nossa experiência humana de aprendizagem. Isso é o verdadeiro amor, onde nós alcançamos isso com alguns atos, com algum ensinamento para a criança. Então é importante que os pais se coloquem nesse meio de mediar o que a criança precisa naquele momento. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos para que fique mais claro. Vamos falar de uma criança bem pequena. Quando ela nasce, os pais geralmente um casal e tá ali preparando todo aquele ambiente para receber aquela criança. Então tem a sua casa toda arrumadinha e quando essa criança nasce, ela já começa a ter os seus primeiros passos. Ela começa a sentar, depois engatinhar e a andar. E aí começa aquelas primeiras descobertas das crianças. Elas começam a mexer nas coisas e aí a primeira coisa que os pais fazem é de uma ação de proteção. Vamos tirar tudo da casa, vamos tirar a mesinha, vamos tirar o tapete, vamos tirar os enfeites da mesa para proteger essa criança. Não é uma ação feita assim, pensada
que é por mal, mas está errado. A criança, ela precisa saber aonde ela pode ir, aonde ela pode mexer. E esses primeiros passos já se iniciam os limites das crianças. E é isso que nós, pais, precisamos saber e compreender, que educar é fazer isso, é fazer com que a criança compreenda o que ela pode e o que ela não pode mexer. Então, será uma liberdade ou uma comodidade tirar tudo do lugar para a criança? Talvez seja uma comodidade da mãe ou do pai de ficar restringindo aquela criança, não, ou ensinando aquela criança, aí não pode, aqui pode, aqui não pode mexer, aqui machuca, aqui faz um dodói. Então, educar dá trabalho. E esse passo, inicialmente, é fundamental para a criança começar a perceber esses desafios e essas partes que é preciso saber de limitação. Então, é muito importante que não se retire as coisas, ensine as crianças a não mexer em algumas coisas que causam alguns perigos ou que não pode realmente, porque nem todos os lugares que ela chegar, que ela frequentar, vão retirar tudo para ela ficar livre. Então, ela precisa ter essa compreensão de que não pode fazer isso. Outro momento importante que é um ato de amor e que às vezes atrapalha é, por exemplo, devemos saber também que educar não é simples, nem fácil, dá muito trabalho. E ficar ensinando pode ser um fato assim cansativo, mas que necessário para a criança compreender, né, o que ela pode e o que ela não pode. Outro exemplo, ela quer comer um brigadeiro. E qual é o processo? Geralmente, a gente dá o brigadeiro após uma refeição. E o que se precisa fazer para que a criança tenha esse entendimento? É um exemplo simples, mas que é muito importante para entendimento. O diálogo, ele está sempre à frente de qualquer ação. Então, é necessário se conversar. Você observando a faixa etária da criança, você pode ensinar sem perceber. Então, você vai falar que a alimentação é muito mais importante do que o brigadeiro. O brigadeiro será após aquela refeição. E havendo o diálogo, há entendimento. É nesses momentos que os pais devem agir para que se entenda e dê limite para aquela criança. Outra coisa com uma criança maior. A criança pergunta, mamãe, posso ir na casa do meu primo? Aí a mãe responde, não. Por que não? Por que não? Porque eu não quero. Então, a gente tem que buscar em todas as etapas do desenvolvimento da criança, precisa-se buscar um entendimento. O não por si só, ele não tem entendimento para ninguém. Ele precisa ser explicado o porquê. Não, você não pode ir na casa do seu primo, porque a mamãe e o papai não tem como te buscar amanhã. Amanhã eu vou trabalhar. Então, eu busco todos os entendimentos, todos os limites, todos os processos de educar. Ele precisa ter o diálogo como base, como alicerce, como pilar de qualquer relacionamento, inclusive no de educar. E todos esses momentos são experiências que devemos dar para as crianças, que o mundo não gira em torno delas, né? E ela precisa ter esse conhecimento, não só demonstrando, mas vivenciando essas etapas da vida dela. E nós devemos ser acompanhantes das nossas crianças, dos nossos filhos, trazendo, mostrando, vivenciando as responsabilidades dele, de cada ação, de cada ato, que existem sim reações a todas as ações.
Ao invés de permitir tudo, ao invés de tudo bem, pode fazer, tá bom, tá ótimo, para ter um pouquinho mais de liberdade, de tempo, invista no seu filho, eduque, perca um pouquinho do tempo ensinando isso não pode, isso pode. Esses acompanhamentos dos nossos filhos eles ficam muito mais acolhidos, muito mais seguros, né? Muito mais fortalecidos e confiantes em lidar melhor com os desafios que a vida venha a nos trazer. E é isso, falei um pouquinho de limites e um pouquinho de educar com limites. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!